Boa noite a todos. Então, dando início à terceira sessão de reunião de residentes de endoscopia da região sul, uma iniciativa da SOBED Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente vai dar início agora, sem mais demoras, com o caso clínico do Dr. Bruno Benjamin, do Centro de Treinamento do Hospital Sugizal, e com orientação do Dr. Flávio Ivano. Boa noite. Poderia compartilhar a tela? Vamos lá. Já estou compartilhando aqui. Deu certo? Ok. Então, boa noite a todos. Eu sou Bruno Benjamin, sou especializando em endoscopia digestiva do Centro de Treinamento do Hospital Sugizal em Curitiba. E a gente traz esse caso clínico de hoje com o objetivo de avaliar a indicação de uma miotomia endoscópica perioral, POEM, em uma paciente com um histórico de distúrbio motor grave do esôfago, submetida a abordagens cirúrgicas prévias. É uma mulher de 60 anos, que foi dona de casa a vida toda, e que vem com uma queixa principal de dificuldade para engolir água e alimentos a cada 2 dias, e dor no peito e regurgitação após as refeições. É uma pós-bariátrica com esse distúrbio motor grave do esôfago, que também tem hipertensão arterial, um transtorno de humor depressivo recorrente, e teve um AVC isquêmico cardioembólico recente, em abril desse ano, mas sem sequelas motoras ou sensoriais. Essas são as medicações de uso contínuo dela, eu deixo esse slide para discussão, caso necessário. De hábito de vida, ela é uma tabagista ativa, com elevada carga tabágica, 26 anos maço de cigarro de palha, e de cirurgias prévias, ela já passou por dilatações endoscópicas do esôfago, em 2000, uma cardiomiotomia Heller, em 2011, um sleeve gástrico não convencional, que preservou a válvula antirrefluxo do Heller prévio, em 2015, uma gastroplastia revisional, convertendo o sleeve em um bypass gástrico, fazendo também uma cardioplastia agrandal. Em 2018, também passou por uma laparoscopia paralise de Bridas por um quadro de abdômen agudo oclusivo. A história da disfagia dessa paciente começou aos 34 anos de idade, com um início súbito de disfagia para alimentos sólidos, que progrediu rapidamente para líquidos, fazendo com que ela perdesse 20 quilos em aproximadamente 6 meses, representando 25% do peso corporal dela na época, chegando até um IMC de 22. Ela recebeu o diagnóstico de acalase idiopática após uma investigação clínica inicial e a exclusão da doença de Chagas, e nos anos seguintes ela passou por diversas dilatações endoscópicas, uma melhora temporária da disfagia e um reganho de peso. Porém, pela recorrência dos sintomas, ela acabou sendo encaminhada para avaliação cirúrgica. Em 2000, ela passou por uma cardiomiotomia Heller, e depois dessa cirurgia houve uma melhora importante da disfagia. Ela persistiu apenas com sintomas leves de desconforto torácico, quando realizava refeições copiosas, e episódios esporádicos de regurgitação. Ela também desenvolveu um transtorno de humor depressivo recorrente, teve uma maior predileção a alimentos com alto teor calórico e um consequente ganho de peso, desenvolvendo obesidade e as comorbidades associadas, né? Tanto que em 2011, em um outro serviço, acabou sendo indicado para ela o sleeve gástrico para o tratamento da obesidade. Na época ela estava com IMC de 40, e foi feita uma cirurgia não convencional, foi feito um grampeamento do corpo gástrico, preservando a válvula antirrefluxo do Heller prévio que ela fez. Ela perdeu 30 quilos nos primeiros 3 anos após essa gastroplastia redutora, chegou até um IMC de 28, e não houve grandes alterações dos sintomas relacionados à disfagia nos primeiros 3 anos. Mas em 2014 houve uma progressão da disfagia, tanto para alimentos sólidos quanto para líquidos, com uma recorrência da dor retroesternal que ela tinha, assim como a regurgitação pós-prandial, com uma frequência quase diária, passando novamente por uma avaliação cirúrgica em um outro serviço, por um outro médico. Nessa época, apesar dos sintomas, ela não teve uma perda ponderal expressiva. Em 2015,
esse sleeve gástrico que ela fez foi substituído aí por um bypass e foi aproveitado a fundoplicatura do Heller e foi feita uma cardioplastia agrandal. Eu mostro no próximo slide, eu ilustro essa cardioplastia. Ela manteve o peso estável depois dessa cirurgia, um IMC em 28, com melhora importante dos sintomas da dor que ela tinha pós-prandial, persistindo com a disfagia ainda tanto para sólidos quanto para líquidos, mas numa intensidade muito menor e uma frequência também muito menor. Em 2018, ela complicou, teve um quadro de abdômen agudo oclusivo da alça bilipancreática, fez uma videolaparoscopia para lise de bridas, mas sem grandes complicações, sem grandes consequências, e não precisou ressecar nenhuma alça intestinal. Eu trago essa imagem só para ilustrar a cirurgia que ela tem, né? Essa cardioplastia agrandal, ela já é consolidada para o tratamento de megaesôfago, lá desde 1916, e consiste ali na anastomose do fundo gástrico com um corpo esofágico distal, né, ampliando ali a transição esôfago-gástrica, que permite um trânsito do alimento com mais facilidade. Aqui, como seria o aspecto atual, né, do intestino dela. Então, ela já tinha o fundo gástrico aplicado no corpo do esôfago distal, que era a válvula antirrefluxo do Heller, né, então, durante a cirurgia foi introduzido um grampeador aqui e feita essa secção. Em abril desse ano, ela acabou tendo um quadro de AVC isquêmico cardioembólico de tratamento conservador, teve uma complicação de pneumonia broncoaspirativa pelas regurgitações, que ainda são frequentes, mas recebeu alta hospitalar sem sequelas, e ela volta para a consulta ambulatorial relatando uma nova progressão da disfagia. Ela retornou com sintomas quase diários, né, disfagia tanto para alimentos sólidos quanto para líquidos, assim como a regurgitação e a dor retroesternal pós-prandial. Apesar dos sintomas, ela ainda mantém o peso estável em 63 aproximado, com IMC de 28, e foi encaminhada então para o serviço de endoscopia para avaliar se existe ou não a indicação de POEM. Eu trago só os exames complementares relevantes. A última seriografia que a gente tem dela é de junho de 2020, que mostra uma progressão do contraste na transição faringoesofágica normal, um esôfago dilatado com refluxo até o terço médio e uma cárdia suficiente, né, que permite, apesar do distúrbio de motilidade, um trânsito esôfago-gástrico normal. Essa é uma outra imagem dessa seriografia dela. E a manometria, eu sei que está muito descritivo aqui o laudo, só para enfatizar que o esfíncter superior dela tem uma pressão de fechamento de repouso reduzida, um relaxamento completo e uma coordenação normal. O corpo do esôfago proximal e distal, durante as deglutições com água, não tiveram ondas peristálticas propulsivas em 100% das deglutições, caracterizando a peristalse. E o esfíncter inferior, ele é pequeno, 1 centímetro, né, em situação intratorácica. A pressão de fechamento está ausente, a média de pressão de repouso, ela está abaixo dos parâmetros de normalidade, com coordenação ausente e relaxamento completo. Aqui à esquerda, eu trouxe a imagem dessa manometria de alta resolução que ela fez, é de julho de 2020, né, esse exame, e à direita só para ilustrar o que seria a manometria normal, para efeito comparativo, né, mostrando aí a ausência de peristalse. Mais uma imagem da manometria de alta resolução que foi feita em julho, né, e aqui à direita também para efeito comparativo do que seria uma onda normal. Na manometria dela não temos aí a peristalse. Essa é uma foto do laudo, né, dessa manometria, só para lembrar aí que o índice de ondas não propagadas no corpo do esôfago, tanto proximal quanto distal, é de 100%, e o esfíncter inferior do esôfago dela tem um relaxamento completo de 100%. A última endoscopia é de novembro do ano passado, acho que mostra algo que a gente já imagina ter, uma dilatação do corpo do esôfago com presença de resíduo alimentar. A transição esôfago-gástrico dela coincide com o pinçamento diafragmático e não houve dificuldade, né, na passagem do aparelho, não houve resistência à passagem do aparelho endoscópico de 15 milímetros.
o estômago residual que ela tem um tamanho de 5 centímetros, medido pela pequena curvatura. Ela tem uma gastroenteroanastomose pérvia de 2 centímetros e as alças eferentes são normais. Então, fica aí a questão, a discussão, se existe ou não a indicação da miotomia endoscópica né, do POEM para melhora dos sintomas dessa paciente. Lembrando que as melhores indicações para calase, na calase seriam para a calase do tipo 1, para a peristalse, né? A calase do tipo 2 de Chicago, onde existem ondas síncronas ou a pressurização esofágica também é uma boa indicação para o POEM. E na calase do tipo 3, ou espástica, nem tanto, né? Essa paciente, apesar de ter uma calásia do tipo 1, ela tem aperistalse esofágica, as abordagens cirúrgicas que ela fez previamente deixaram o esfíncter inferior do esôfago dela hipotônico, né, o que contraindicaria talvez um POEM num primeiro momento. Também seria possível indicar para ela uma dilatação pneumática com um dilatador Rigiflex, fica aí em aberto para discussão, né? E muito obrigado pelo espaço e pela paciência. Não. Aproveitar que o Dr. Mauro Maia entrou na sala. Boa noite, Dr. Mauro. Boa O senhor noite, quer tudo bom, iniciar a pessoal? moderação? Tudo bem? Boa noite. Eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar pelo computador aqui, entrei no celular, peço desculpa aí. Acompanhei o caso, um caso realmente bem desafiador, né? O paciente com múltiplas abordagens. Eu gostaria de fazer uma questão só. Em relação aos medicamentos atuais, eu poderia passar ali o slide, que eu acho que passou rápido, eu não consegui acompanhar. Claro, com certeza. Deixa eu colocar aqui novamente. Tá aqui. Opa. São essas as medicações que ela tem feito uso atualmente. O pantoprazol, diga, claro. Só uma perguntinha a respeito dos sintomas atuais mesmo. Ela tem realmente muita dificuldade, disfagia, dor torácica. Como é que é a clínica dela atualmente? Para a gente entender um pouco da necessidade do procedimento, né? O que tem mais incomodado ela tem disfagia tanto para alimentos sólidos quanto para líquidos, se é uma disfagia transitória. Tem dias que ela não tem disfagia, tem dia que os sintomas são bem importantes. Essa dor torácica que ela sente, ela tem uma frequência aí de dois dias durante a semana, ela controla com medicações simples, ela usa paracetamol, dipirona, já tem melhora da dor, mas é sempre uma dor pós-prandial, assim como a regurgitação, né? Então, ela tem uma disfagia, sim, ainda, mas transitória. Um dia sim, um dia não, ela fala. Porque, teoricamente, assim, a manometria, eu esperaria que pela dor torácica, né, não fecha pela peristalse, né? Ela não é tão espástica, né? Ou com uma pressurização como seria do tipo 2, né? Eu fico um pouco em dúvida a respeito da indicação mesmo, né? Como falasses ali. Se tem algum outro motivo para ela estar assim com esses sintomas, né? Por isso que eu tentei abordar um pouco mais de medicamento. Sim. E a questão mais psicológica, assim, né? Nesses pacientes, uma paciente múltiplas abordagens, né? Eu acho que é uma paciente que já passou por muita coisa. Como é que está esse ponto de vista assim psicológico da paciente? Como é que ela se encontra? Se ela tem algum transtorno, daqui a pouco algum transtorno alimentar? Do ponto de vista psicológico, ela está estável, assim, o quadro depressivo dela foi mais na época que ela fez a cardiomiotomia Heller, onde ela ganhou mais peso, né? Atualmente, ela não teve nenhuma complicação relacionada a isso, né? Tá.
Eu deixo aberto, assim, eu gostaria que até os residentes participassem mais, porque o encontro dos residentes, né, se existe alguma dúvida ou se o pessoal deixo bem aberto, assim, né, Rafael, que o pessoal comente um pouco ou pergunte alguma coisa a respeito do caso. É um caso bem desafiador, assim, tenho essa dificuldade, e se o Flávio pode ajudar também, mas eu tenho um pouco de dúvidas a respeito dessa indicação. Os residentes podem mandar as perguntas pelo chat Isso. o Dr. Flávio Ivano quer acrescentar alguma coisa ao caso? Bom, quando nós iniciamos a realização do POEM, já faz aí uns 3 ou 4 anos, nós começamos a receber um espectro muito grande de pacientes, né, que a gente considera como casos bons e outros não, né? E esse foi um caso que eu coloquei até para a gente discutir realmente a indicação, porque a gente tem que ver o resultado que a gente espera dar para essa paciente aí, se a gente vai conseguir ajudar esta paciente, né? Então, é uma paciente que eu recebi no consultório recentemente e eu até, como era um caso que estava bem ilustrado e ela foi atendida por um cirurgião do nosso hospital, as últimas cirurgias aí, né? Essas cirurgias são essa cirurgia de Serra Dória, que é uma associação de uma cardioplastia hexagrodal, que na realidade é uma anastomose do fundo gástrico com esôfago distal para deixar a passagem mais livre. E o grande problema disso é o refluxo, né? Então, até o próprio POEM tem o grande porém de você abrir demais e deixar o paciente com refluxo, né? Que seria uma das desvantagens do POEM em relação à cirurgia de Heller, que é associada a uma funduplicatura. Então, essa é uma cirurgia que não é comumente feita, é uma cirurgia criticada até porque você mutila, né, ela tinha uma indicação, né, porque ela era uma paciente obesa e com indicação até de cirurgia bariátrica, e a cirurgia de Serra Dória é uma cirurgia que é criticada porque você mutila um órgão normal e preserva o órgão doente, que é o esôfago, né? Então, é uma cirurgia que, às vezes, não resta outra alternativa, né, para o cirurgião, porque, a não ser tirar o esôfago e botar o estômago no lugar, né? Mas a esofagectomia sempre é uma cirurgia que tem um índice elevado de complicação, de fístula e um índice elevado de mortalidade, inclusive, né? Então, o cirurgião sempre tenta evitar a esofagectomia e fazer alguma coisa que consiga resolver, né? E como a paciente recidivou, né, mesmo depois dessa cirurgia, né? Teve uma vez que eu fiz uma proposta para um paciente dessa cirurgia de Serra Dória, e ele falou assim: não, doutor, essa cirurgia de jeito nenhum. Essa é uma cirurgia do PSDB, Serra e Dória, não vou fazer. Tá bem. Mas, brincadeiras à parte, é uma cirurgia realmente que tem muitas críticas em função disso, né? Em função de você preservar o órgão doente e mutilar um órgão normal, né? Mas ela tinha sua indicação por ter obesidade, já tinha uma cirurgia prévia de um sleeve, que é uma cirurgia refluxógena, né? E aí o cirurgião realmente, acredito eu, que não tenha tido outra alternativa a não ser fazer realmente ficou um bypass mesmo, não ficou bem uma cirurgia de Serra Dória, mas eu acho que ele fez com o intuito de evitar o refluxo, né? Por essa anastomose esôfago-gástrica. Então, assim, eu queria que os residentes dessem opinião, só
ilustrei um pouquinho aqui em relação ao caso, não me pareceu numa primeira impressão que ela tivesse alguma alteração muito gritante do ponto de vista psicológico, né? Ela faz uso de alguns medicamentos para depressão e aparentemente parece que está sob controle, né? Eu gostaria de fazer um questionamento de ordem técnica, principalmente aos cirurgiões. Após fazer a Heller, apesar de ser uma fundoplicatura parcial, existe um risco em fazer um sleeve gástrico preservando a válvula? Eu digo em termos de que você vai criar uma zona de dupla alta pressão, né? Você vai ter uma válvula, vai ter um sleeve, né? E essa linha de grampo, ela não corre um risco maior de fístula? Alguns cirurgiões estão preferindo, né, fazer isso. Nós temos um cirurgião aqui em Curitiba, o Dr. Marcelo Loureiro, que é defensor desta técnica, né, de se associar uma fundoplicatura parcial com o sleeve gástrico embaixo, né? Eu, particularmente, não sou muito fã dessa técnica, mas alguns cirurgiões realmente gostam da ideia e realmente você cria um mecanismo de aumento de pressão realmente ao nível ali do corpo gástrico proximal, mas aparentemente parece que não aumentou o índice de fístulas ali na porção superior do final da linha de grampeamento, não, sabe? Num primeiro momento, né? Parece que não. Né? Como acontecia as fístulas ali no ângulo de Ries, quando não se associava à fundoplicatura, né? Gostaria de pôr em discussão aqui, então, essa paciente é uma paciente com múltiplos procedimentos cirúrgicos já, né? Que não mostra uma clara evidência do benefício do Heller, do POEM, ao meu ver. E, além disso, como o Dr. Mauro Maia ele citou, ele tem ainda esse componente ali que pode ter um componente psicossomático associado, né? Eu sugeriria, nesse caso, talvez iniciar o tratamento com dilatação endoscópica para ver se existe uma melhora tanto objetiva quanto subjetiva por parte da paciente. Eu não sei o que os colegas acham, e gostaria também de trazer para a discussão o Dr. Guilherme, o Dr. Viriato, se eles têm algum outro comentário que possa ser frutífero à discussão. Então, Rafael, boa noite a todos. É mais uma vez uma satisfação de estar aqui com vocês. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? O comentário é de que acho que a indicação ali do bypass, que na verdade, pelo que eu entendi, eu não sei se ficou um estômago remanescente ou se foi uma gastrectomia Y de Roux. De qualquer maneira, o Y de Roux e um coto gástrico ou uma bolsa gástrica, dependendo do caso, que a ilustração aqui da direita do Serradori aqui está uma gastrectomia, né? Então, o Y de Roux vai evitar o refluxo alcalino e um coto gástrico bem pequeno vai evitar o refluxo ácido e, se precisar, complementar com IBP, né? Eu acho que isso que foi uma coisa assim acertada, né? Já que iria ter uma reintervenção na cirurgia de Grandal, e aumentando ainda mais a capacidade de contenção do refluxo gastroesofágico. A doente já tem uma cardiomiotomia Heller, previamente, e tem agora essa anastomose esôfago-gástrica, vamos chamar assim, né? Essa cardioplastia bastante ampla. A endoscopia mostra que não tem estenose nessa passagem, né? Está bastante ampla. A seriografia, apesar de não ser recente, mostra que tem uma passagem também bastante ampla. E a manometria mostra que o esfíncter inferior do esôfago está completamente hipotônico e não poderia se esperar diferente, porque, ou então, essas duas cirurgias, as duas cirurgias na transição esôfago-gástrica não teriam surtido nenhum efeito, e elas surtiram.
e tem uma grande hipotonia do corpo do esôfago. Me parece que a disfagia, a regurgitação, a dificuldade de esvaziamento esofágico é pela importante hipotonia do corpo do esôfago, e não por nenhuma dificuldade na transição esôfago-gástrica. Dessa maneira, eu não vejo como que acrescentar mais uma miotomia, o POEM, iria resolver o problema, né? Porque não tem um impedimento, o impedimento é a hipotonia. E essa doente entra naqueles casos de acalásia, onde o doente opera, apesar da cirurgia fisiologicamente, do ponto de vista radiológico, anatomicamente, do ponto de vista endoscópico, estar bastante bem, o ponto de vista de resolução da hipertonia do esfíncter inferior do esôfago, que ela não tem mais, ela não vai ser completamente normal. O doente, dependendo do hábito alimentar, dependendo da forma de se alimentar, ele vai sempre ter um sintoma residual. E aí eu me junto ao Mauro e ao Rafael aqui, achando que tem dúvida se mais uma miotomia vai resolver o quê nessa paciente, né? E também tem até dúvida se a dilatação ali vai resolver alguma coisa, porque não tem estenose, né? Naquela anastomose, não tem estenose nenhuma, vai dilatar o quê, né? É esses os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado pela oportunidade aí da gente estar junto aqui novamente. Eu concordo com o Viriato, realmente, eu acho que colocaste muito bem, Viriato, fizeste uma boa avaliação total do caso, assim, eu não vejo nenhuma obstrução também da saída, não tem uma outlet, vamos dizer assim, obstruction, né? Não tem uma obstrução na saída do esôfago, existe um esôfago doente pelo histórico cirúrgico dela, pela doença, talvez esofágica primária, não sei, eu acho que foi uma coisa secundária, né, essa alteração, pelas múltiplas manipulações, né? O que chama a atenção é que dentro da dificuldade dessa paciente, ela nunca perdeu peso, assim, necessário, ou que se procurou dentro do quadro dela sempre um controle do peso. E se ela tivesse uma dificuldade alimentar, assim, a meu ver, ela poderia ter uma repercussão também da perda de peso. Né? Então, acho que também esse é um outro dado, assim, né? Uma paciente que também não perde peso, né? Então, não é assim, o quanto isso realmente é difícil, né? Eu costumo também avaliar nesses pacientes a forma de mastigação, se há uma deglutição adequada também, se existe uma dentição adequada, que isso é importante também. O paciente muito ansioso, não mastiga direito. Então, isso aí também eu costumo também fazer uma abordagem também na avaliação clínica. Eu acho que seria interessante também abordar, talvez, com o paciente. Mas eu não vejo, assim, nesse caso, assim, um benefício do POEM. Ou tampouco a dilatação. Mauro, se me permite uns segundos, eu sei que a gente já está com o tempo avançado, mas a gente não pode esquecer também que essa paciente é uma dupla antiagregada para uma profilaxia secundária de um AVC cardioembólico, né? Ou tromboembólico, pelo menos. Então, além de o POEM me parecer também não traria um benefício para essa paciente, se algo for tentado relativo ao esfíncter esofágico inferior ali, eu acho que realmente o balão, a dilatação seria o mais aceitável, ao meu ver. Assim. Então, mesmo não tendo uma grande expectativa de que ela vá ter uma resposta, mesmo com a dilatação. Assim, se for ser tentado algo, eu acho que a dilatação ainda seria o mais plausível. Perfeito. Então, pelo adiantado da hora, a gente vai iniciar o outro caso. O doutor Mauro Maia poderia apresentar aí o pessoal da casa aí? Certo. Rafael. Desculpe, doutor Flávio, quer dar alguma mensagem final, algum take-home message? O senhor, como coordenador do eu SET... só queria concluir o caso aí, né? Bom, como é um caso meio complexo aí para a gente decidir, e realmente eu entrei em contato com o nosso mestre, né? Eu entrei em contato com o Conrado, né? E acabei contraindicando realmente o POEM, porque acho que essa paciente não teria benefício, né?
E uma dica que ele deu, que eu achei que foi muito bacana, é realmente fazer uma dilatação, porque se esse paciente responder bem à dilatação, ele vai responder bem ao POEM. Então, fazer uma dilatação, né, e ver o quanto que essa paciente melhora, porque a pressão do esfíncter inferior desta paciente é 10, né? Então, é uma pressão muito baixa. Então, concordando com o que o Mauro falou, com o que o Viriato falou, realmente eu acho que o POEM não vai trazer benefício para essa paciente, porque é um esôfago doente, né? Mas é uma paciente complicada, porque é uma paciente com uma série de comorbidades, ela já teve AVC, apesar de não ter muita idade, mas já teve AVC e duplamente antiagregada, então realmente é complicado até para o cirurgião decidir, né, fazer uma abordagem cirúrgica, né? A próxima abordagem cirúrgica dela seria tirar esse esôfago, que é um esôfago totalmente doente, né, e botar o que sobrou lá, né, que sobrou aí é o cólon, né? Mas fazer uma cirurgia desse tamanho, né, numa paciente, realmente é complicado essa decisão, né? Você tem um último slide aí, Bruno, daquelas mensagens finais? Não, né? Mas, enfim, só uma mensagem final é que realmente o benefício é quando a pressão do esfíncter é normal ou é um esfíncter hipertônico, em que você tem que aliviar a pressão para que esse alimento desça até por gravidade, né? Porque não tem motilidade nesse esôfago. Então, a gente pega muitas vezes o paciente que tem ausência de motilidade, presença de ondas síncronas e ondas não propulsivas e às vezes até um MEI, né, até uma motilidade esofagiana ineficaz com um esfíncter normotônico ou hipotônico. Esse tipo de paciente é o paciente que vai se beneficiar com o POEM. Então, essa seria realmente as mensagens finais e esse caso, realmente, eu acho que essa paciente não vai se beneficiar. Então, fica a alternativa só da dilatação para realmente, né, oferecer alguma coisa para ela, para ver se ela se ajuda. É isso. Muito bom, Flávio. Muito obrigado. Vamos dar um seguimento, então, ao segundo caso. O segundo caso é da PUC. Quem vai apresentar vai ser o Lucas, né, Gabriel? O Gabriel, então, é o tutor do caso. E o Lucas, ele está aí, o Lucas? Estou aqui, voltei, tive um problema de conexão, está chovendo aqui em Porto Alegre, então... O Lucas é o minha conexão caiu. nosso residente do SET. Está dando uma interferência, eu acho que no teu som, Lucas, talvez, não? Dá uma olhadinha aí. Então, podemos dar o seguimento, então. Por favor, Lucas. Meu 5G com isso. Estão me escutando bem, Mauro? Então, ele está dando uma leve interferência, não sei se o pessoal também tem essa sensação. Sim, está dando uma interferência, vê se o celular não está perto, Lucas, ou algo do tipo. Está aberto. Mas pode... Vou compartilhar a tela com vocês. Primeiro, eu peço desculpas a todos aqui, eu tive um problema de conexão em função da chuva aqui em Porto Alegre, então eu não consegui pegar toda a apresentação do Bruno, então peço desculpas aí até pela na impossibilidade de interagir também com o caso. Primeiramente, então, meu nome é Lucas, eu sou aluno do SET de endoscopia do Hospital São Lucas da PUC, e eu vou apresentar um caso para vocês interessante aqui do nosso serviço. Então, chegando, vocês estão escutando bem ou a conexão está muito instável? Em princípio, parece que minha conexão Wi-Fi está boa. Tá tudo bem. Só o Okay, som perfeito. parece um pouquinho
metalizado, assim, uma Microfone. interferência no som. Pois é. Não sei como que agora, em cima da hora, eu vou Mas tá conseguir bem, mas ajustar. pode tocar. Bom, se for compreensível, eu vou tentar seguir, então, mano. Não, é compreensível. Pode. Perfeito. Então, nós temos um caso de uma paciente nossa do que passou pelo nosso serviço. Então, uma paciente do sexo feminino, de 75 anos. De prévia, uma paciente que tem osteoporose, mas não fazia uso de nenhuma medicação de uso contínuo, não tinha alergia a nenhuma medicação. De histórico cirúrgico, uma paciente com 3 cesáreas prévias e uma apendicectomia. Então, de história pregressa, essa é uma paciente que esteve internada com a equipe da cirurgia geral, né? Internou, então, no dia 7 de dezembro de 2021, veio encaminhada para uma investigação, uma internação eletiva para uma investigação de uma lesão do adenal, demonstrada numa tomografia de abdômen. Havia suscitado a dúvida se poderia ser uma neoplasia do adenal ou uma neoplasia periampular. Então, no contexto da internação, foi solicitada, então, uma duodenoscopia para a equipe da endoscopia e a equipe da gastro, e a gente observa, então, na duodenoscopia, uma presença de obstrução na transição do bulbo para a segunda porção, com friabilidade da mucosa. Não se conseguiu visualizar nenhuma lesão aparente, mas não foi possível progredir o aparelho endoscópico. 24 horas após a realização do procedimento, a paciente vem com uma queixa de forte intensidade, de dor abdominal de forte intensidade difusa, e sendo encaminhada, então, para a realização de uma colangio-ressonância e uma ressonância de abdômen superior. Realizado, então, o procedimento, se observa, então, um volumoso pneumo peritônio, assim como quantidade de líquido livre dentro do abdômen superior. No contexto desse achado, foi optado, então, por uma laparotomia exploratória nas primeiras 24 horas do início da dor dessa paciente, sendo então identificada uma perfuração bloqueada na terceira porção do adenal, e após os bloqueios, se percebeu uma saída de conteúdo de líquido purulento, necrótico, entérico. Foi passada, então, uma sonda Foley ajusante da perfuração e posicionado um dreno SAMP no local da perfuração. No passar dos dias, se observou, então, a drenagem da Foley e do dreno SAMP, uma drenagem de grande quantidade, um alto débito, chegando até 8.000 ml por dia. Se suspeitou, nesse contexto, de uma fístula, e sendo optado, então, pelo início de octrotide pela equipe da cirurgia. Na tomografia realizada 7 dias após a cirurgia, se observou, então, o achado de infiltração difusa da gordura intraabdominal, principalmente na transição iliocolônica, onde se identificou, então, moderada quantidade de líquido livre, com aspecto parcialmente organizado, com focos de gás, se estendendo até a direção da borda inferior direita hepática, medindo, então, 3x7, 3x5, por 5 por 6,5. Realizar, então, a endoscopia 8 dias após a cirurgia pela equipe da gastro. Então, se observou, na transição do bulbo para a segunda porção, uma úlcera em torno de 10 milímetros de diâmetro, com sinais recuperados por fibrina. E já na segunda porção do adenal, se observou, então, aí sim, um extenso defeito da parede, uma espessa camada de fibrina e a sonda vesical no local, não permitindo a progressão do aparelho. Como havia dúvida sobre a possibilidade de neoplasia, né, dessa região, se optou, então, pela realização de biópsia, e o PV veio negativo para tal. Então, aqui a imagem endoscópica que a gente observa, esse extenso defeito transmural da parede, né? Então, a gente observa aqui uma camada de fibrina recobrindo essa porção, e não se conseguiu progredir a partir daqui. Nos dias subsequentes, né, então 12 dias após a cirurgia, a paciente teve uma evolução desfavorável, né, ela acabou evoluindo com uma instabilidade hemodinâmica, com sangramento pelos drenos, enterorragia, teve queda de 6 pontos de hemoglobina. A equipe cirúrgica optou por uma nova abordagem cirúrgica. Então, durante a cirurgia, uma fístula orientada e esterilizada por meio da sonda Foley no hipocôndrio direito, mas sem sangramento ativo, foi manejada posteriormente em unidade intensiva, com cristalóide, hemotransfusão, antibiótico terapia, e pelo contexto de sangramento, optado com auxílio da contribuição da equipe da radiointervenção para a embolização da gastroduodenal. 20 dias após a primeira cirurgia, então, a equipe cirúrgica acabou solicitando a consultoria para a nossa equipe, a equipe endoscópica, então, aqui que a gente acabou entrando de fato no caso, e decidido, então, em conjunto, pela realização da terapia com curativa a vácuo por endoscopia para tratamento da fístula enterocutânea. Então, aqui eu tenho um vídeo, vou botar em mudo aqui. A gente observa aqui, nesse vídeo, a primeira aqui é o pertuito abdominal, né, onde a fístula acabou sendo orientada.
Então, o que acabou sendo feito, né? Por meio da endoscopia, a gente acabou passando um fio-guia, isso vai aparecer logo mais, acabou passando um fio-guia até a porção onde a gente observa esse defeito transmural com guia. Posteriormente, a gente faz uma endoscopia pelo pertuito cutâneo desse paciente. Então, a gente, com o auxílio da pinça, a gente acaba tracionando e puxando esse guia para fora. Na porção distal ali do abdômen, onde tem o guia, a gente acaba novelando um fio dental ou algum outro fio, barbante, que seja, né? No nosso caso, a gente acabou usando fio dental. E a gente acabou tracionando então o fio guia, né? Primeiramente, né, a gente acabou fazendo a transição da porção proximal do fio guia da boca para a região nasal pelo método de rendezvous, né, com auxílio de uma sonda de aspiração. Então a gente acaba puxando, tracionando o fio guia até ali a região nasal. Na porção proximal do fio dental, a gente acaba amarrando então no curativo a vácuo, e a partir daí a gente consegue fazer a tração, né, com o fio dental para tentar colocar justamente o curativo a vácuo na região intracavitária, né? Ali a gente observou ali o fio guia, né, e algumas sessões subsequentes da endoscopia que eu vou mostrar um pouco mais nas fotos seguintes. Então aqui a gente observa, né, onde na primeira foto aqui o curativo a vácuo sendo introduzido, e aqui é o fio guia, né? Então, a gente observa realmente que tem bastante tecido exudato nesse defeito transmural, nessa fístula. Nessa segunda sequência de imagens, a gente observa que, após algumas sessões endoscópicas, né, já há uma formação de tecido de granulação dentro do defeito transmural, dentro da fístula, né? A gente observa que aquele excesso de exudato já começa a reduzir, que é justamente um dos intuitos dos mecanismos da terapia com curativo a vácuo, né, que é justamente a redução desse exudato que dificulta bastante na cicatrização da mucosa. E aqui, por fim, né, então a gente olha a primeira imagem, onde a gente vê o curativo a vácuo, né, pela técnica modificada, né, isso aqui não é o endoesponge, depois a gente fala um pouco mais, não é o endoesponge, é a técnica modificada, sugerida pelo Dr. Diogo Moura. E aqui na segunda imagem, a gente observa, então, que o pertuito da fístula, né, ele está bastante reduzido, a gente já não consegue mais ter o auxílio, né, o controle da fístula pelo fio dental ali, para conseguir manter o curativo a vácuo intracavitário, mas a gente optou por manter ele endoluminal, né, então é dentro do lúmen duodenal, que também tem seu benefício, né. Então, nesse contexto, a paciente que vinha em alimentação por nutrição parenteral, INPO, a gente optou por fazer uma trilúmina, né, onde a gente observa aqui nessa imagem, que é justamente a passagem de uma sonda nasoentérica por dentro da sonda nasogástrica, né, então a gente observa aqui na região central, onde é o curativo a vácuo, né, ele é colocado, deixado endoluminal no local da fístula, e a porção distal, a montante, então, para a alimentação dessa paciente. Aqui nas imagens subsequentes, a gente consegue observar que há uma região ulcerada, onde é o local da fístula, né, mas já não se consegue observar o caminho, né, o trajeto da fístula, então eu observo que realmente vem fechando. E, por fim, nessa imagem aqui, a gente consegue observar que realmente a fístula fechou, né, fechou o seu pertuito, não tem drenagem de secreção endoluminal, a gente não vê secreção, e assim como houve o fechamento da pele, né, da parede abdominal, isso em 4 trocas, realizadas em trocas consecutivas no intervalo de 7 dias. Então, esse é o nosso caso, né, depois eu passo as mensagens finais, os take-home messages ali que a gente tem sobre o caso. Então, esse é o caso que a gente tinha para apresentar para vocês, e é um caso de alguns que a gente vem realizando no serviço, mas foi um caso que a gente conseguiu observar uma boa funcionalidade da técnica de curativo a vácuo modificada. Está mudo, Mauro.
Opa, desculpa. Obrigado, Lucas. Eu queria deixar aberto agora para o Gabriel, que ele participou também do caso, é o tutor aí do caso, o responsável, médico assistente, se ele tem algum comentário a mais sobre o caso, se tem algum dado, alguma informação. Na verdade, esse é um caso que a gente trouxe por achar interessante em cima do desafio que são as fístulas duodenais, né? Esse caso, realmente, a cirurgia abordou depois de uma duodenoscopia que provavelmente acabou perfurando ali a região, né? Com o tempo, depois, claro, a gente foi avaliando e muito provavelmente o que essa paciente tinha ali era uma área inflamatória relacionada a uma doença péptica, porque ela já tinha uma úlcera péptica um pouco mais proximal e depois deu para ver que o que ela provavelmente tinha ali era uma deformidade daquela região relacionado, imagino que por doença péptica, ali da transição do bulbo para a segunda porção do adenal. E aí, claro, durante a duodenoscopia acabou perfurando aquela região, eles levaram para a cirurgia, eles nos chamaram cerca de 20, 21 dias ali depois, umas 3 semanas então, né, da cirurgia, onde realmente tinha orientado uma fístula através da Foley que se tinha colocado no local da perfuração. A Foley já nem estava mais no momento que a gente chegou lá para fazer a endoscopia com o intuito de colocar o curativo a vácuo. Então estava muito bem formado o trajeto. Assim. A gente procurou se tinha alguma coleção, né, que é uma coisa que pode atrapalhar o tratamento do vácuo, alguma coleção possível de ser puncionada até, né, pela radiointervenção. Não tinha, né? Então nós decidimos realmente colocar o vácuo inicialmente intracavitário e aí fechando, né, progressivamente nós nos obrigamos a colocar endoluminal. Acho que até é algo interessante de se discutir e ver a opinião dos colegas aí, né, Mauro, sobre as técnicas que o pessoal utiliza para tentar vencer esses desafios que são as fístulas duodenais, né, com o tratamento a vácuo. Eu, pelo menos, das que eu venho fazendo, é desafiador às vezes. Quando consegue dominar a fístula, como foi nesse caso, ótimo, porque aí a gente segura dos dois lados, né? O fio guia está aqui no orifício externo e está aqui no nariz do paciente, e aí coloca onde quiser o curativo a vácuo e fixa ele onde quiser, fazendo um anteparo ali na pele. Agora, às vezes é muito difícil, né? Porque não tem como dominar ela completamente. Bota a sonda lá no duodeno, liga o vácuo, volta para o estômago. Então, realmente, eu acho que são coisas interessantes da gente discutir. É interessante a estabilização da sonda, né? Se ela não tem esse trajeto dominado, ela realmente começa a perder a estabilização e a gente pode perder e não ficar bem na posição adequada. Isso realmente é bem interessante mesmo. Eu queria deixar aberto para os colegas ou os residentes que tiverem alguma dúvida, não precisa, a gente não pede que coloquem alguma pergunta mesmo, pode perguntar se ficaram com alguma dúvida, eu acho que todos podem estar bem abertos para as colocações, né, pessoal? Eu acho que é uma maneira de a gente ir conversando sobre os casos e por favor, perguntem e participem. Eu tenho uma pergunta, então, aí para o Lucas e para o Gabriel. O que é importante, assim, quando a gente vai pensar na terapia a vácuo? O que a gente tem que levar em consideração? Como que a gente deve proceder? É fácil fazer o catéter, a aspiração? Como é que a gente monta? Eu queria algumas coisas, o que o Lucas aprendeu aí durante esse caso, o que ele acha que é positivo ou negativo da questão do tratamento a vácuo. Perfeito. Eu vou responder, depois o Gabriel complementa. A gente teve alguns casos, né, Mauro, que a gente vem fazendo, eu venho acompanhando com o Gabriel, que é o que principalmente faz essa terapia de curativo a vácuo, né, a gente tem visto não só, aqui no caso a gente ilustrou a fístula duodenal, mas a gente vem observando alguns outros casos que a gente já fez, até mesmo para perfuração esofágica, né, e a gente tem visto que tem um efeito muito benéfico, né, no fechamento desses defeitos transmurais
né, no caso aqui a fístula, mas também para perfuração, né? É importante, assim, a gente discutir, né, a questão de quando que vai ser chamado, quando é prioritário que seja discutida com a equipe da endoscopia esses casos, né? E agora o pessoal do Hospital São Lucas sabe que a gente vem fazendo ali, então eles até vêm contatando a gente mais para esse tipo de caso, que seja feito de preferência nas primeiras 6 semanas, né, do descobrimento, né, dessa avaliação de uma fístula, né? E aqui a gente, até no início, quando o Gabriel começou a fazer, a gente tentou usar o método EndoSponge, que é do material alemão, né? Mas que realmente é bastante custoso, é caro para a maioria dos pacientes, e a gente acabou optando, então, pela realização desse método modificado, né, que é o curativo a vácuo modificado, uma técnica já citada pelo Dr. Diogo Moura, né, um artigo de 2020, se não me engano, e ele usa métodos mais do dia a dia, de mais fácil acesso, né? Então, a gente acaba usando a sonda nasogástrica calibre 20, a gente usa o adesivo cirúrgico, usa gaze, né? A gente consegue prender ali a gaze com fio cirúrgico, né? Então, são materiais que a gente consegue fazer de fácil acesso. Lógico, no início, até pegar a manha, não é tão simples assim, mas depois, quando as coisas vão se tornando de rotina, isso vai pegando o jeito. Então, acho que eu ainda não consigo dizer que eu estaria tão apto ainda para fazer, né? O Gabriel tem muito mais experiência, eu tenho acompanhado mais, tentado auxiliar, mas acho que é uma técnica bem interessante, assim, de saber dominar no seu dia a dia, né? Como a gente usou, até mesmo para guiar ali, para conseguir dominar a fístula, né? Materiais também de fácil acesso, um fio dental, por exemplo, né? Que a gente consegue dominar ali a fístula e manter intracavitário, né? Para tentar evitar que ela retorne, né? Quando se liga o vácuo, né? No nosso caso, a gente vinha usando o vácuo da parede intra-hospitalar. Mas acho que é mais ou menos isso, Mauro, acho. Perfeito. Só para complementar rapidamente, Mauro, na verdade, eu acho que tem coisas que são assim fundamentais. Uma delas é aquela regra velha para tratamento de fístula, né? Quanto mais precoce, melhor, né? Tratar a fístula. O vácuo acaba não sendo diferente, né? Nas primeiras 6 semanas, teoricamente, seria o melhor efeito. É claro que é melhor tratar uma fístula com trajeto formado, né? Isso o trajeto formado da fístula facilita muito a terapia do vácuo. Cuidar com as coleções, né? Porque se tiver alguma comunicação com coleção e a gente não resolver a coleção, o vácuo dificilmente vai surtir o efeito, né? E aí, claro, essa questão do material, isso facilitou muito essa questão da técnica do professor Flaubert, né? Que o professor Flaubert trazendo essa técnica de baixo custo, né? Que o Diogo publicou junto, né? Porque o EndoSponge tem um custo muito alto. Além disso, a gente nem chegou a usar o EndoSponge, a gente usou mais a esponja mesmo da KCI ali, tudo que a gente tem como fazer, né, com a esponja. O EndoSponge tem um custo muito alto, né? E indica trocas a cada 3 a 4 dias, enquanto essa outra técnica de baixo custo a gente pode trocar a cada 7 dias, talvez até mais um pouco, assim. Eu tenho tido experiência com alguns casos que com a sonda 20, quem sabe segure até um pouco mais do que 7 dias. E tem funcionado bem, assim. Então, isso facilitou, deixou o método muito mais plausível, assim, muito mais possível no nosso dia a dia. A única coisa que tem que cuidar, eu acho que isso é uma coisa que a gente, nessas técnicas mais novas, a gente tem que cuidar um pouco e ir acompanhando a evolução da evidência, né? Porque isso nos dá muito a sensação de, às vezes, nos basearmos na experiência pessoal, assim, e a experiência pessoal é muito válida, mas tem uma série de fatores para fechar uma fístula, né? Então, às vezes o cirurgião, por ver um resultado, quer o vácuo para tudo agora. A gente está tendo essa experiência, né? Então, nos chamam, às vezes, com o vácuo para tudo, a gente tem que cuidar para não superindicar, assim como, às vezes, o pessoal não conhece muito e vem, Gabriel, eu queria ver essa fístula aqui,
mas eu acho que é muito cedo ainda para te chamar, porque faz aí 2 semanas que a gente está no caso, está muito cedo, acho que é muito cedo, né, para a gente tratar. Não, ao contrário, está cedo, acho que é a hora da gente tratar. Então, quanto mais a gente difundir, mostrar a técnica, eu acho que mais fácil vai ficando e mais evidência a gente vai construindo para ela. Não sei se o pessoal de Curitiba aí, e de Florianópolis também, eu sei que o pessoal tem experiência aí de Curitiba e tudo, e aprendi muito com vocês aí já também, e então, não sei se o pessoal quer dar opinião e falar da sua experiência. O Guilherme que está falando, Gabriel, posso fazer alguns comentários? Por favor, Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mauro. Desculpe aí, eu estou sem o vídeo aqui, que eu acabei entrando um pouquinho atrasado aqui, então estou sem vídeo aí, desculpe aí, tá? Parabéns, Gabriel, Lucas, pela apresentação do caso, foi excelente, né? O resultado excepcional, e eu acho que o vácuo realmente veio para ficar aí, né? Eu gostaria de fazer, acho que uns 4 ou 5 comentários bem rapidamente, para permitir que as outras pessoas, os outros professores também façam outros comentários, né? Eu acho que é muito importante a equipe multidisciplinar. Então, geralmente o cirurgião operou, o doente está lá, fistulizado, tal. Então, tem que envolver o endoscopista, tem que envolver o radiologista intervencionista, gastroenterologista e outras especialidades afins, nutricionista, justamente para poder saber qual a melhor abordagem para se tratar o paciente com essa fístula. Muitas vezes vai ser uma abordagem cirúrgica, vai ser uma abordagem endoscópica, radiológica naquele momento. A segunda coisa, em relação ao vácuo modificado, ele é modificado porque o grande idealizador da técnica, que foi o alemão, o professor Lorsky, já faz 30 anos que ele faz, e teve um webinar dele na SOBED há uns 2 meses atrás, que foi tão interessante, que já faz desde 2009 que ele usa uma prótese para fechar uma fístula, então ele usa praticamente o vácuo para tudo. E ele usa um material chamado Suprasorb, que é um filme poroso, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, a gente teve que trocar o Suprasorb por outro, por o Flauber, que foi o nosso grande mestre, que nos ensinou a usar a capa de luva de laparoscopia, depois o IOBAN, IV3000, e agora a gente tem usado o Transderm, né, que é muito parecido com o Suprasorb. Então, por isso que ele é modificado, porque a gente não tem esse aqui, esse material da Alemanha, a gente não tem aqui disponível. Em relação à esponja e o filme, a grande vantagem do filme em relação ao esponja é porque você demora mais para trocar. A esponja absorve demais, você tem que trocar a cada 3 dias. E o filme você troca uma vez por semana, ou até um pouco mais. Além do que também, a esponja, ela além de absorver demais, ela pode grudar dentro da loja fistulosa. E você tem dificuldade de tirar, ali fica uns pedaços da esponja lá dentro. A gente aprendeu também com o professor Lorsky, na aula dele, que ele, segundo a experiência dele, obviamente quem tem a maior experiência mundial, então ele tem muita propriedade para falar isso, que quando a loja é muito fibrinosa, lojas grandes e muito fibrinosas, a esponja vai mais rápido que o filme. Então ele começa com esponja e depois ele troca para o filme nessas situações. Um outro fato importante que vocês estavam comentando é justamente sobre o timing da realização do tratamento da fístula. A gente sabe de dados da literatura que em torno de 80% das vezes as fístulas vão fechar espontaneamente. Eu acho que é muito importante o cirurgião ter o timing de saber se aquela fístula dele vai ou não vai fechar. Às vezes foi uma anastomose mais difícil, tinha um pouco de isquemia, tal, tudo. Então, se já fistulizou ali em 3 ou 4, 5 dias, eu acho que você pode começar a tratar nesse tempo mesmo, não precisa esperar 2, 3 semanas. Quanto mais cedo você tratar, mais tão rápido a fístula vai fechar. Sem contar que, lembrem que a definição da fístula é quando você tem um orifício interno, um trajeto fistuloso e um orifício externo. Isso já é porque o seu órgão onde você operou já se comunicou com outro. Isso já é uma fístula. Então, às vezes demora 10 dias, 15 dias, 20 dias. Mas muitas vezes o que acontece é um tal do leakage, ou seja, um vazamento só. A anastomose abre, vaza um pouco. Se você consegue detectar isso no 4º, no 5º dia, aí você põe um vácuo intraluminal. Isso é fantástico. Você vai evitar uma fístula, você vai tratar o vazamento. Então, se você consegue detectar isso, muitas vezes
você detecta isso nem com a tomografia, porque a tomografia muitas vezes não vai ver isso, mas se você fizer uma endoscopia precoce num paciente com suspeita de fístula, que está ali com uma taquicardiazinha, começa com uma dor, coisa meio esquisita ali no quarto, no quinto pós-operatório, e você faz uma endoscopia com nasogastro e você usa ar, usando água, você vai ver uma fístula muito inflamatória, com necrose e tal, já assim, pré-perfuração, pré-defeito transmural, você já mete um vácuo profilático, né? Então, tem estudos interessantes mostrando que você reduz a formação de fístula nessas situações. E lembrar que o mediastino, o retroperitônio, eles gostam muito do vácuo, e o esôfago, o mediastino, o esôfago e retroperitônio, principalmente de fístula de duodeno, eles gostam muito, vai muito bem no vácuo. Então, a gente tem uma chance grande de fechar as fístulas nesses locais. Aqui, esse caso do Gabriel é sensacional, foi espetacular, e a gente tem que lembrar que essas fístulas de duodeno e de jejum, se você não colocar o vácuo saindo para fora e estabilizar o vácuo, você não fecha, né? Então, ou seja, fístula com trajeto sem loja fistulosa, se você fizer introluminal, não vai adiantar nada, né? Você não vai conseguir fazer o tratamento. Imagine, teu vácuo vai funcionar 1 centímetro para frente da parede da luz do órgão. Se você tem uma fístula, um trajeto de 5, 6 centímetros, não vai funcionar. Então, tem que estabilizar, puxar ele para fora, e o macete é o seguinte, você vai, na próxima troca, você vai diminuindo o tamanho. Você tem uma sonda nasogás 14, depois você põe 12, depois você põe 10, começou a granular, vai só intraluminal e que a coisa ela vai fechar sem problema nenhum. Mais uma vez, aí, parabéns, Gabriel. Essas eram as considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Muito bom, Guilherme. Obrigado. Eu acho que Gabriel. Resumiu. Por favor, doutor Flávio. Bom, também gostaria de parabenizar o Gabriel e o Lucas pela condução do caso. São casos realmente complicados, porque é uma doente que está séptica e o grau de nutrição nem sempre está tão bom. Muitas vezes a paciente está desnutrida e realmente são pacientes extremamente graves que precisam realmente de uma abordagem multidisciplinar, como o Guilherme já tinha citado, né? O Guilherme tem uma grande experiência com vácuo aí, ele tem uma casuística muito boa, e a minha casuística é menor, eu tenho 6 a 7 casos que eu tratei fístulas de esôfago, de estômago, com vácuo, né? E recentemente eu fui chamado por um cirurgião que ele teve, cirurgiã, na verdade, ela teve uma úlcera duodenal que desconectou o duodeno, né? Ficou ali acho que 10% do duodeno, a parede posterior do duodeno, o resto estava todo aberto, né? Era uma úlcera gigante ali, devia ter uns 4 centímetros de diâmetro a úlcera, né? E ela suturou aquele duodeno, né, primariamente, e achou que realmente ia fistulizar. E ela me chamou, acho que no 2º ou 3º dia de pós-operatório, e ela falou, olha, doutor Flávio, eu gostaria que o senhor passasse um vácuo aí, porque esse duodeno vai fistulizar, né? E aí eu fiz num primeiro momento, né, de acordo com a técnica do Flaubert e do Diogo, a gente passou uma sonda nasogástrica mesmo, ela já havia feito uma jejunostomia, então ela já estava mantendo uma parte nutricional da paciente, uma paciente idosa, 83, 84 anos, obesa, diabética, com todas aquelas comorbidades que favorecem realmente a má cicatrização, né? E depois na troca, eu sugeri que ela passasse uma sonda que tem 3 lumens, a trelúmina da... Ela já vem pronta, né? Já vem pronta, né? Isso. E aí eu fiz o vácuo intraluminal, porque não havia suspeita de fístula mesmo, e lógico que foi um primeiro caso que a gente fez profilaticamente assim, e lá pelo 15º dia eu retirei a sonda, a paciente estava super bem, e a paciente evoluiu muito bem mesmo, né? A gente monitorizou essa paciente, não teve nenhum dia que ela
taquicardizou, né? E realmente foi um resultado fantástico, assim, né? Então, acho que o duodeno, como o Guilherme comentou, o duodeno e o mediastino realmente vai bem, né? A única contraindicação são as fístulas esôfago-traqueais, esôfago-brônquicas, né? Que realmente você não tem como fazer o vácuo e daí você fica com as opções de passar uma prótese, se for o esôfago, o estômago, né? Ou colocar, se for uma fístula pequena, esses dias a gente fechou, até por sugestão do Guilherme, com aquele clipe, aquele mega clipe lá como é que é? Padlock. Padlock, esse. Acabou fechando a fístula de uma pós-esofagectomia aí, numa fístula cervical. Aí. Eu acho que interessante, espetacular aí, Flávio. Nesse momento assim do vácuo que está em alta, e eu acho que só vem para ficar mesmo. Eu acho que é uma terapia que a gente vai abraçar cada vez mais e é a troca de experiência entre os colegas, sabe? Eu vejo que discutir os casos, as opiniões, às vezes, tem algumas dicas, alguns truques que a gente consegue abordar melhor. Eu acho que essa equipe também tem que ser dos endoscopistas, sabe? Não só dos colegas cirurgiões, nutricionistas, mas assim, o endoscopista mesmo, cada vez os colegas trocarem as experiências, porque isso aí é fantástico. Comentaste agora mesmo, Guilherme, vamos botar o padlock, ou não, quem sabe tem uma coleção, não vamos colocar o padlock. Então essas dúvidas vão surgindo, né? E a outra coisa, assim, o inglês consegue, o americano consegue dar o termo certo para as coisas, e a gente no português fica às vezes só falando em fístula, e na verdade o paciente tem um vazamento, tem um defeito transmural que só está vazando. E é aí que a gente tem que entrar realmente, né? Então o termo assim, a gente não pode nem chegar na fístula, talvez, né? Então é só o vazamento mesmo, a gente talvez até aprofundar o termo técnico mesmo, médico, para isso, mas assim, é o defeito transmural mínimo que a gente detectar na endoscopia, talvez já tenha que ser abordado de uma forma endoscópica. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar vocês pela apresentação do caso. É a primeira vez que eu participo, eu fui incluído essa semana no grupo, mas acho que tem algumas coisas que podem ser valorizadas. A experiência do Dr. Guilherme, sem dúvida, ajuda muito, e o que o Dr. Flávio Ivano colocou, a gente não pode simplesmente se focar no tratamento, seja do vácuo, mas melhorar as condições do paciente. Uma paciente desproteinizada não vai fechar nunca nada. Então, no momento que a gente tem um bom aporte nutricional e a correção da infecção, a gente já tem meio caminho andado. Porque se a gente não tiver boas condições dos pacientes, a gente pode fazer o que quiser, pode fazer reza forte. É importante que essa é uma reunião de residentes, que a gente tem que pensar no paciente como um todo e trabalhar numa equipe realmente multidisciplinar, senão nós não vamos ter um bom resultado. O vácuo não é mágico se o paciente não estiver em boas condições. O vácuo, ele depende das condições nutricionais desse paciente, do controle da infecção e a identificação correta da causa dessa fístula ou desse vazamento. Então, acho que, vamos dizer assim, essas partes foram fundamentais. E parabéns pelos casos. Complicados os casos, vou dizer que não é o nosso dia a dia. Isso aí realmente são casos selecionados de pacientes com uma evolução realmente difícil. A paciente anterior tinha 4 intervenções cirúrgicas. É realmente um caso bem complexo, mas parabéns pelas apresentações. Está sem áudio, Mauro. Aproveitar, então, o Fábio Segal, colega, responsável pelo set ali do Moinhos, para participar também. Bem-vindo aí, Fábio. Legal. Acho que foi uma iniciativa boa aí com o Guilherme.
vamos colocar os nossos casos também aí, né? O Mauro, Guilherme, de novo, o Fábio, já está convidado para apresentar na próxima reunião. Fábio, por favor, já está com o Moinhos aí, acabou. Vai ser um prazer a gente começar a participar. Eu recebi ontem o convite, eu não conhecia essa reunião, mas vamos, no que a gente puder contribuir, vai ser espetacular. Parabéns. Bom, Rafael, acho que é isso. A gente já entrou um pouquinho no horário, né? Agradecer a apresentação do Bruno, do Lucas, parabéns pelos casos. Realmente a gente teve que dar uma pensada boa aí, né? Trabalhar legal. Acho que os residentes podem talvez participar um pouquinho mais, questionar. Eu acho que talvez dá para dar uma sacudida aí na próxima vez. Vamos ver se o pessoal acorda. Mas acho que devagarinho estão acordando aí. Obrigado a todos. A gente, daqui a pouco, mais alguns dias aí, né, Guilherme? A gente mostra aí a próxima data, ou coloca a próxima data aí com o Moinhos participando. Obrigado a todos aí. Boa noite.